Notícias para todo o Brasil. A partir de agora, seguimos aqui de Brasília com as informações do DF, do entorno e, claro, que conversando sobre tudo o que estiver acontecendo no mundo e for importante para a nossa vida. Eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? A Petrobras anunciou hoje o fim da paridade de preços da gasolina e do diesel com o mercado internacional. A partir de agora, a empresa terá mais flexibilidade para praticar preços competitivos para os consumidores brasileiros, sem depender dos valores praticados em dólar. E já vem aquela pergunta na cabeça de todo mundo: será que finalmente os preços nas bombas irão baixar? É o que a gente vai saber hoje. Vamos fazer um giro também com os nossos repórteres que trazem alguns dos destaques da edição de hoje. Mais casos de agressões cometidas por policiais. Dessa vez em um bar no Núcleo Bandeirante, um jovem levou um jato de spray de pimenta no rosto. Isaías Godinho. É isso mesmo, Elisonaldo Ferreira, de 30 anos, ele estava em um bar no Núcleo Bandeirantes, ele acabou filmando uma abordagem policial e, ao se recusar de apagar o vídeo do celular, levou esse jato de spray de pimenta no rosto. Já já eu volto com você para trazer mais informações sobre esse caso. Combinado. Em Santa Maria, um jovem de 23 anos morreu após ser espancado por 2 homens em uma festa. Kátia Gomes. Exatamente, Viviane. O enterro aconteceu agora há pouco. Nós estamos aqui no cemitério de Novo Gama e vamos conversar ao vivo com a família e tentar entender o que aconteceu naquela noite. Até já, Kátia. Uma cratera em Vicente Pires faz casas e obras serem interditadas. Davidson Santos. É isso mesmo, Vivi. Um verdadeiro susto para os moradores lá da cidade. A Defesa Civil esteve no local porque uma cortina de contenção da obra de um prédio acabou desabando, causando esse estrago, felizmente sem vítimas. Os detalhes eu compartilho com você daqui a pouco. Até já, David. E alerta da OMS, o uso prolongado de adoçantes sem açúcar e sintéticos podem desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes. Essas e outras notícias você acompanha agora. Hoje é terça-feira, 16 de maio. Vem comigo? Nosso jornal já está no ar. Vamos começar com a notícia de que um militar, soldado do Exército, foi espancado até a morte durante uma festa em Santa Maria. Breno Caraíba, de 23 anos, foi agredido por pelo menos 2 homens e com chutes e golpes de barras de ferro. A repórter Kátia Gomes tem mais informações sobre essa investigação. Kátia, boa tarde para você. Olha, um rapaz chegou a ser socorrido pelos seguranças, né? E aí, como é que foi essa situação? Conta pra gente. Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sim, ele chegou a ser socorrido, ele foi levado para um hospital em Valparaíso de Goiás, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Toda essa história ainda, né, está no começo da investigação. A Polícia Civil, inclusive, não quis passar detalhes. Como você disse, existe sim essa informação de que ele teria sido agredido ali com barras de ferro, mas, segundo a própria casa de festas, existe uma outra informação. Ele, na verdade, teria sido ali atingido por uma mesa de bistrô, né? Aquela mesa alta de madeira. Então, ele teria ali se envolvido em uma briga, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, por que houve essa confusão. Logo depois disso, ele teria caído, isso segundo a casa de festas. E quando ele caiu, ele foi atingido por essa mesa, né? Por esse bistrô. Na nota, a casa de festa não fala se ele foi espancado com esse bistrô ou se esse bistrô caiu de forma acidental. Mas a família esteve ali na casa de festas e descobriu que ele teria sido espancado por pelo menos 5 pessoas. Bom, para falar sobre esse caso, né, que ainda é um mistério, eu vou conversar com a Luzinete Caraíba, que é a mãe do Breno. Ela está aqui ao meu lado, ela e também o pai do Breno, o Carlos Darlan Miranda. Luzinete, o que você sabe até agora, né? Você sabe que seu filho estava bem até sábado à noite e depois vocês descobriram que essa tragédia tinha acontecido? Me conta. Sim, por volta das 3h30 da manhã, meu esposo recebeu a ligação de um amigo nosso falando que ele estava no hospital precisando de acompanhamentos familiares em estado grave. E tentaram, assim,
nos acalmar, mas logo depois um segurança, foi o primeiro contato, ele entrou em contato conosco e eu perguntei para ele como foi que aconteceu, como estava, se tinha algum colega acompanhando, quem estava. Ele foi atendido por um segurança da casa e mais 4 brigadistas. Foi o que o Raul, segurança, me falou. E eles chamaram a emergência, demorou uns 20 minutos, não foi atendido imediatamente, depois disseram que não tinha ambulância. E eles pegaram e colocaram num carro particular e levaram para o CAIS de Valparaíso. O segurança e mais um brigadista. Um colega que estava junto, que eu não sei quem era, entregou a carteira dele, o documento e foi embora. Perguntou se era amigo, eles que era conhecido, se estava com ele. Ele nunca andava só. Então, ele devia estar acompanhado de alguém que, por algum motivo, resolveu deixá-lo sozinho. E eu até me perguntei, cadê os amigos? Porque ele nunca andava só. Então, depois eu fiquei perguntando para ele quem estava lá, como aconteceu, e ele me falou que ele tinha se envolvido em uma briga, mas que não sabia se foi ele a causa da briga, ou se ele foi defender alguém, ou se ele recebeu esse golpe assim de graça porque estava no local. Porque aparentemente ele estava de saída, porque ele foi golpeado na cabeça com um bistrô, e eu creio que ele caiu em consequência do golpe, não creio. Ele falou isso na primeira versão, e assim que ele caiu, juntaram 5 de chute, espancando ele. E aí alguns que estavam lá ajudaram a tirar, e quando descobriram, eu acho que ele era soldado, não sei, acho que eles ficaram assim, com medo, né? E então foi aí que a gente recebeu essa notícia. E ele falou que ele estava com suspeita de aprofundamento, já estava sendo atendido com suspeita de aprofundamento do crânio, que foi na parte de trás a pancada, e que ele estava inconsciente e em estado grave, e que precisava da família. Eu falei, vai Isa com seu pai, eu não tenho condições de ir, fiquei em casa orando, que é o que eu sei fazer. E recebendo ligações, minha família logo acionou todo mundo e já estava comigo em oração e acompanhando. Então essa é a primeira versão do segurança. Aí apareceram algumas outras versões, só que eu tenho um laudo ali que nós recebemos no óbito dele, diz que a causa da morte, eu não sei se eu vou falar direito aqui, veio para mim, Jané, um traumatismo encefalocraniano com crânioencefálico com contundência, ação contundente. Essa ação contundente foi o bistrô que foi jogado aqui de costas. Então ele poderia não estar na briga, ou ele estava saindo, não queria confusão, né? Eu entendo assim. Então ele foi agredido, atacado covardemente. E a gente pergunta, onde estava a segurança desse local? E nós nos perguntamos, onde estão os amigos que estavam com ele? Por que permitiram que espancassem ele dessa forma, mesmo depois de caído, se tinha tanto segurança? São questionamentos, só que nenhuma versão que aparecer por aí é oficial. Porque até agora, este momento, nós estávamos cuidando de sepultá-lo, de louvar a Deus durante o velório, agradecer a Deus e assim, compartilhar com os amigos da nossa fé e saber que Deus vai nos sustentar, está nos sustentando e consolando. O Espírito Consolador está em nós, nos consolando. Agora, a partir disso, eu já pedi ajuda ao Tenente Juvencio, que era o chefe direto dele lá na prefeitura, e outros oficiais que se colocaram à nossa disposição, e foi um representante também do prefeito lá da prefeitura. E eu quero que vocês me ajudem a descobrir quem fez isso, como foi, porque nós queremos que as pessoas que fizeram isso, elas sejam penalizadas pela lei brasileira no que prescreve. Nós já liberamos perdão, não queremos mal a ninguém, eu nem penso nada de mal nem de bem deles, assim, eu estou em paz, eu não tenho nada a ver com eles, eles vão ter que prestar contas disso. E nós vamos descobrir, nós não temos nenhuma informação, qualquer informação é especulação. Quando nós tivermos uma informação oficial, nós passaremos, mas eu creio que vai demorar um tempo para que seja feita uma investigação precisa.
Mas nós vamos cuidar disso. É de uma forma muito tranquila, nós não queremos ficar doentes, desejando que eles sejam punidos. Vai ser num tempo normal, nós vamos seguir a nossa vida e nós cremos num Deus que faz justiça. Viviane, a família é muito religiosa e está se apegando à força de Deus para conseguir superar um momento tão trágico. Eu vou conversar agora com Carlos Darlan Miranda, que é o pai do Breno, porque você, logo depois que ficou sabendo da notícia, você correu, chegou a ir até o hospital. Seu filho, quando você chegou lá, ele ainda estava vivo? Sim, quando eu cheguei no hospital de Valparaíso Cais, né? Chegando lá, procurei a médica de plantão. Ela me falou que ele chegou um pouco grogue ainda, né? E ela me falou que ele precisava então estabilizar as funções, né, cardíacas, etc. Para depois, no caso, levá-lo para o hospital das Forças Armadas. E ela me pediu para esperar um tempo ali, até que isso acontecesse, uma estabilização, né, das funções. E eu fiquei com poucos minutos, eu creio que uns 15 minutos, 20 minutos, ela voltou, me chamou, falou: sinto muito, nós tentamos de tudo, mas ele não resistiu. Agora me fala um pouquinho, né, do seu filho. Era soldado do Exército, trabalhava. Eu conversei com alguns amigos que estavam aqui do Exército, todo mundo chorando, emocionado, falando como que ele era uma boa pessoa, uma referência. Fala um pouquinho do seu filho pra gente. Sim. Também começando sobre esse assunto, pelo que eu vi dos colegas, dos amigos, dos oficiais, que inclusive choraram bastante conosco na nossa residência, eles elogiaram bastante o Breno, né? O Breno Caraíba, nosso filho, dizendo que ele era um rapaz dedicado, guerreiro, trabalhador, cumpridor das missões que eram dadas para ele. Ele cumpria fielmente as missões. Então era uma pessoa muito querida pelos colegas e a gente viu hoje aqui, né, desde ontem ou antes de ontem, né, lá em casa, e eles sempre elogiando o Breno, né, a amizade, os colegas chorando. Então, enfim, o Breno era uma pessoa, nós fomos surpreendidos, né, também. Porque ele não se envolvia em briga, em confusão, isso não era normal. Não era normal. Ele tem uma natureza, como é que se fala? Ele é Firme, né? Ele é um líder. imponente. Ele é um líder, né? Mas era uma pessoa muito querida, muito carinhosa. Eles estavam me falando, guerreiro, e não levava ódio no coração. De repente, até nas brincadeiras mesmo lá no quartel, né? Mais afloradas as emoções, né? Eles de repente, Breno vinha e abraçava e tal. Ele falou: Caraíba, a gente briga com ele, daqui a pouco ele vem e abraça a gente, ele esquece. Ele não guarda rancor. Falei: que legal, coisa boa. Então nós tivemos assim palavras muito legais, importantes, né, esses dias sobre o nosso filho. Bom testemunho, né, do que Breno viveu com eles ali. O que você via em Breno? Bom, é um filho muito bom. Era um filho bom, era um filho responsável, né, na nossa família, carinhoso com todos, brincalhão, né? Era uma pessoa maravilhosa. Para a senhora? Meu filho era um presente de Deus. Eu me sentia muito orgulhosa de ser mãe desses dois, Breno e Isabela, e me sentia assim presenteada. E Breno, onde ele estava, tinha alegria, ele era responsável. Quando tocava o despertador 5h30 da manhã, ele já pulava no primeiro toque e ia para o trabalho. Era o sonho dele para o Exército e ele amava. Para você ter uma ideia, a gente morava em Arraias, no Tocantins, e inscrevemos ele no Exército porque era o sonho dele. Só que a gente acompanhou quando divulgaram lá os que foram chamados e a gente não conseguiu ver o nome dele. A gente ficou triste porque ele queria muito, era um sonho. Depois de 1 ano e meio,
que tinha passado, e a gente achava que não tinha mais esperança. Fomos atrás do documento que liberava ele, né, de servir. Quando chegamos lá em Taguatinga, no centro administrativo, lá no órgão responsável, o rapaz falou: ó, você, quase que você aqui iria ser preso. Rapaz, você foi convocado e você não se apresentou. Ele, como assim? Eu, como assim? A gente acompanhou tudo, não, um ano e meio depois. Eu falei, não, mas você quer? Tem uma chance, vai tal dia lá no Exército, se apresenta, quem sabe? Se você passar nos testes, você vai. E nós fomos com ele, ele foi, e aí deu tudo certo. Então ele estava feliz, realizado. Eu queria outras coisas para ele, mas a gente respeitava e respeita as escolhas dos nossos filhos. E ele era pesado de trabalho, mas ele queria, ele gostava, ele estava feliz. E eu creio que as pessoas lá gostavam dele, e ele se destacou lá porque ele fazia com amor, porque era o que ele gostava, ele estava feliz lá. E ele fazia isso com todo o coração. E quando a gente faz qualquer coisa com prazer, com coração, tudo dá certo. Então, está tudo certo. Ele está nos braços de Deus, nós também estamos. Quando vier o choro, nós sabemos a quem recorrer e o nosso Deus nunca nos desampara, tá? E aí está tudo certo, a gente sabe a quem buscar dia a dia. Agora, meu maior desejo neste momento, com tudo isso, eu falei para Isabela, a irmã dele, Isabela, o propósito da morte de Breno é para que o nome de Deus seja mais glorificado na morte do que talvez estivesse sendo em vida. Deus não perde para ninguém. E Deus tinha um propósito na vida dele. E aprove Deus levar Breno, porque foi lindo o velório dele. Desde o tempo aí que a gente está, quase 3 dias, que a gente só ora, louva a Deus. Todo mundo que chega fica, como assim? Uma mãe, ela deve estar destroçada, mas eu tenho o Espírito Santo em mim. E ele é o meu amigo, Paráclitos, o meu consolador, o meu guia, o meu conselheiro, o meu mentor. E ele está aqui comigo, falando comigo, me sustentando. E a palavra de Deus diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. E eu estou alegrando a Deus quando eu testemunho que Jesus é o maior tesouro, a maior riqueza que nós temos. E aí Deus diz assim: eu vou te fortalecer. E eu estou com a força que não é minha. Eu poderia estar desabando aqui humanamente, mas Ele me sustenta e me faz forte. Glorificado seja o nome do Senhor em tudo. Breno está bem, pai. No Dia das Mães, hein? Dia das Mães. E a gente estava preparando o café da manhã na igreja presbiteriana do Pedregal, e ele prometeu ao pai que ia conosco. Imagino a força que vocês estão tendo nesse momento, né? Muito obrigada, viu, por ter falado com a gente. Meus sentimentos, Kátia. Kátia, obrigada. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço vocês, vocês. A gente gostaria de dar a nossa versão e esclarecer. É isso aí, tá? Eu gostaria que não ficasse nenhuma dúvida, qualquer versão que apareça não é oficial. Nós não começamos nada, já está iniciado, mas a gente não sabe nada. Vamos dar andamento a isso. Exatamente, né? É até bom reforçar isso, porque até o momento a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre esse caso, não deu detalhes, porque eles ainda estão investigando o que de fato aconteceu. E até o momento ninguém foi preso também por esse crime. Viviane, eu volto com você. Pois é, Kátia, a gente vai acompanhar essa investigação, né? E eu estou aqui impressionada, né? Que exemplo desse casal de força, de fé. A gente fala que nesses momentos é nisso que a gente se agarra mesmo, né? Em Deus, para poder continuar a vida. Obrigada, Kátia. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você está lá, arruma a casa, faz o seu almoço, a lixeira fica cheia, né? Você pega esse lixo, coloca ali no lugar adequado para depois ser retirado, coloca na porta de casa. De repente, um tempinho depois você volta lá, tá tudo limpinho. Então vamos falar agora de profissionais que são essenciais na vida da gente e que infelizmente nem sempre são valorizados quanto merecem. Eu estou falando dos trabalhadores da limpeza urbana. Hoje é comemorado o Dia do Gari e o GDF instituiu um ponto facultativo. Então não haverá varrição, coleta e catação de resíduos. Os trabalhadores da categoria se reuniram para um dia de confraternização promovido pelo Sistema de Limpeza Urbana, o SLU. O repórter Isaías Godinho foi lá conferir essa programação. Isaías, boa tarde para você. Conta pra gente como é que está esse evento e quais são as orientações que você dá também para o pessoal de casa, os moradores, comerciantes, em relação ao lixo hoje.
Pois é, muito boa tarde para você novamente, boa tarde para você que acompanha a nossa programação. A movimentação aqui no Complexo Norte do Serviço de Limpeza Urbana está bem grande, porque hoje é comemorado, como você mencionou, o dia desses profissionais tão importantes para a nossa sociedade, né? O Dia dos Garis. Por aqui, antes de eu conversar com o presidente do SLU, né, o Silvio Vieira, a gente vai mostrar um pouco de como é que está a movimentação aqui. Várias atividades estão sendo realizadas, aqui atendimento na hora, aqui tem serviços de ventosa terapia, tem corte de cabelo, tem inclusive trabalhos desenvolvidos pela Defensoria Pública para emissão de documentos, dentre outras atividades aqui para os profissionais da limpeza. Em torno de 5.000 servidores estão aqui no local, eles inclusive estão recebendo premiações, vários serviços estão sendo aqui realizados para valorizar esses profissionais tão importantes. Diariamente aqui no Distrito Federal, nas 35 regiões administrativas aqui do Distrito Federal, são recolhidas mais de 4.200 toneladas de lixo. E hoje, como é o Dia do Gari, é nacionalmente comemorado o dia 16 de maio, o Dia do Gari, somente aqui no Distrito Federal é que eles ganham um feriado por conta desse ponto facultativo, né, Silvio? É isso mesmo, isso é um decreto do nosso governador, o ano passado, né, instituindo esse dia, que é muito importante para valorizar esse profissional que tanto faz pela nossa limpeza. Eu aproveito a audiência do SBT para pedir à população que hoje mantenha o seu lixo dentro de casa, que não descarte o seu lixo, por dois motivos. Um, para ele ter a consciência de que realmente ele produz muito lixo, né? E ter essa consciência se vale a pena ou se é necessário essa produção dessa quantidade de lixo. A outra questão é para lembrar do nosso trabalhador, do gari, que tanto se dedica para deixar a nossa cidade limpa. Muitas vezes passa despercebido, mas presta um serviço essencial para a nossa população. Então, nossos garis estão de parabéns. Por isso que é muito importante lembrar dessa data para valorizar esses profissionais de limpeza, dando um dia de descanso para eles, porque eles merecem, né? Com certeza, o gari merece esse dia sim, é muito importante. Só em Brasília nós temos isso e a gente precisa comemorar. É um dia de muita festa, nós estamos aqui com muitos serviços, premiações, os garis estão se divertindo e é um dia de folga. Mas amanhã a gente retorna tudo para deixar a nossa cidade limpa. E o morador que não pode deixar o seu lixo dentro de casa por motivo nenhum mesmo, que nós temos quase 500 papa-lixos que podem descartar, que ele pode descartar o resíduo dele, o lixo dele e também o material reciclável. Pode ser encaminhado em um dos nossos 23 pontos de entrega voluntária, que são os papintudos. Certo. Muito obrigado, viu, Silvio, por todas as informações. Então, para você que acompanha a nossa programação, eu peço que você venha comigo para apreciar, para verificar a movimentação aqui nesse espaço. Aqui tem corte de cabelo, olha só a galera aqui cortando o cabelo. Tudo bem? Como é o seu nome? Edio. Ed, então Ed, o que você está achando aí dessa programação, né, feita pelo SLU junto com o governo federal para valorizar vocês, os profissionais da limpeza, que são tão importantes para a nossa sociedade? A gente é o nosso prestígio, né? O nosso valor. A gente somos importantes para a sociedade, agora nós estamos tendo aquele no valor que a gente tem também. A gente tem corte de cabelo. Hoje ontem meu aniversário, ganhei um celular da empresa também, muito bom. Tem só que agradecer eles, velho. Tá muito bem mesmo. E todos os dias, né, pra gente que tá ali diariamente, andando nas ruas, a dica que vocês dão, porque apesar de vocês serem tão importantes pra gente, estarem fazendo esse serviço, né, de recolhimento do lixo, é uma conscientização também da sociedade para não sujar, né, para manter ali o trabalho de vocês até mais acessível. É isso mesmo, que a dica que a gente tem para a sociedade é vidro, objetos furantes, pegar, guardar dentro de uma garrafa PET, uma garrafinha de leite e também saber fazer o manejo do lixo corretamente, o reciclável e o orgânico. Facilita o nosso serviço muito bem. Muito obrigado e feliz dia para você, bom descanso, aproveita bastante esse ponto facultativo. A movimentação aqui está bem intensa, há brindes sendo sorteados aqui, cerca de R$300 mil foram doados pela Receita Federal, transformados aí em produtos eletrônicos para fazer o sorteio para esses profissionais. Eles estão todos espalhados aqui por esse complexo na região norte aqui de Brasília.
justamente aí para você que acompanha a nossa programação, ter a noção do reconhecimento do trabalho desses profissionais. É muito importante que nós, como sociedade, como o profissional de limpeza falou, acabou de falar o Ed, que a gente tenha essa consciência de fazer a separação adequada do lixo. Hoje não haverá coleta, reforçando a informação do presidente do SLU, não haverá coleta de lixo. É importante que você mantenha o seu lixo dentro de casa, mas amanhã as atividades daqui dos garis, elas vão retornar, né, para Brasília e o Distrito Federal, as 35 regiões do entorno do Distrito Federal. Eu vou conversar aqui com os nossos colegas para falar aí dessa data importante, né, dia 16 de maio, comemorado o Dia dos Profissionais de Limpeza. E eu queria saber, assim, que dica também você tem para dar para as pessoas que acompanham a nossa programação, aí que hoje, né, não vai ter coleta de lixo, né, mas amanhã os serviços retornam. Eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre isso. Ele tá tímido, como é teu nome? João Vitor. João Vitor, o que a gente tem aqui como SBT, como empresa, te desejar um feliz dia. O seu trabalho é excelente, é muito importante para a nossa sociedade, viu? Feliz dia, bom descanso para você. E é isso, a gente segue acompanhando essa movimentação aqui no Complexo Norte do SLU e a gente percebe, né, esse grande fluxo de pessoas. Mais de 5 mil profissionais estão aqui recebendo esses brindes, essas premiações para garantir aí a seguridade e também a valorização dos profissionais de limpeza daqui do Distrito Federal. E eu retorno com você aí no estúdio. Que legal. Olha, eu tô achando um barato ver esse dia voltado para eles, né? Eu vou até te perguntar, agora esse gari que você foi conversar, ele estava um pouco envergonhado, o Ed falou ali e deu, inclusive, várias dicas importantes que são em relação a vidros, essas questões, né, esses materiais mais cortantes que a gente tem que ter cuidado mesmo na hora de jogar no lixo. Eu tô conversando aqui um pouquinho com você, enquanto dá tempo aí de repente você pegar, olha, tá passando uma mulher atrás de você aí, alguma gari mulher, para ela contar pra gente também como é que é essa experiência dela. Enquanto ele vai ali procurar, a gente vê a importância dessa valorização. Você vê a alegria que estava o Ed ali, cortando o cabelo, e contou que ontem foi o aniversário dele, ganhou um celular. Quer dizer, a pessoa está feliz, trabalha também mais feliz, né? Você sabe que a produção melhora no dia seguinte. E é um trabalho que a gente também pode fazer a nossa parte. A gente fala que ali a gente também, eu achei interessante, porque também é um alerta para a gente que muitas vezes joga fora, tem um desperdício, e a gente pode agora, com o dia de hoje, ter mais essa reflexão, para na hora que a gente for cozinhar, dar uma olhada na geladeira, ver o que a gente pode reaproveitar, para que a gente jogue menos lixo fora, né? Menos, e às vezes nem é lixo, né? A gente acaba jogando muita coisa que pode ser reaproveitada fora. Então vamos ver ali, ó, agora que você já chegou ali para conversar com mais uma pessoa, conta pra gente aí como é que está sendo a experiência dela. Dona Nilda, a senhora acabou de ganhar um brinde, né? Uma mochila. É uma data muito importante. Eu, assim, compartilhando com vocês, a minha mãe é auxiliar de serviços gerais. Ela também é uma profissional da limpeza. E ressaltar mesmo a importância, a valorização, né, de vocês nesse dia tão importante, que hoje é ponto facultativo. Eu queria saber, assim, o que você está achando dessa comemoração, dessa mobilização de hoje? Eu estou muito feliz, né? Porque a gente nunca teve uma festa tão maravilhosa, né? A gente tinha que trabalhar e agora não precisa mais. Nesse dia é um dia nosso, né? Estou muito contente, muito feliz mesmo. Nilda, amanhã as atividades continuam, né? Vocês retornam às ruas da cidade. A gente conversou ainda agora com o Ed, né, que é um colega seu. Ele falou dessa importância de fazer a separação dos itens, né? Vidro no lugar de vidro, plástico no local de plástico, orgânico onde é para ser jogado o orgânico. Essa separação do lixo é muito importante. Eu queria que você ressaltasse o porquê até na hora de vocês manusearem, né, não se machucarem. A gente tem que usar luva, né? E às vezes mesmo assim ainda machuca, porque às vezes tem vidro. Tem gente que não respeita, coloca mesmo vidro misturado com lixo. E trabalhando rápido, a gente não percebe, às vezes corta. Eu já cortei minha mão, mas graças a Deus não foi nada grave, né? Mas é muito ruim isso. Então a dica que você dá é que a população ela mantenha esse cuidado com a separação mesmo do lixo para evitar esse transtorno, né? Você falou que já se cortou, graças a Deus não foi grave, mas para evitar, né, e a população ter essa consciência da separação. É bom que a população tenha essa consciência, seria muito bom para nós, né?
Muito obrigado, viu, Nilda? Eu te desejo um excelente dia. Obrigada. Bom descanso. Hoje é ponto facultativo, vai dar para dar aquela relaxada, mas amanhã tem de novo. Amanhã tem de novo. Muito obrigado. Então a movimentação aqui está bem grande, a gente percebe que eles estão muito felizes. Olha só a alegria ali, ó, eles vindo dançando ao som dessas músicas eletrônicas. Aqui tem vários carros de som, aqui realmente está uma grande festa. Aqui há vários serviços, né, como eu já mencionei, de alimentação, para emissão de documentos, para a questão mesmo, até mesmo de clube de vantagens, oferecimento aí de serviços oftalmológicos para esses profissionais da limpeza. A festa está bem grande e a entrega de brindes aqui no local não para. Olha só, aqui desde cedo, a gente está aqui desde 11 horas, a mobilização desses profissionais da limpeza é intensa, cerca de 5.000 profissionais estão aqui e o Complexo Norte continua cheio de servidores e realmente é uma grande festa para celebrar os profissionais de limpeza, reforçando a informação que cerca de 4.200 toneladas, 4 toneladas de lixo são recolhidas diariamente aqui no Distrito Federal e nas 35 regiões administrativas. Então o trabalho deles é muito importante e reforçando para você que está em casa também esse cuidado de fazer a separação do lixo. E hoje, por enquanto, não vai ter a retirada por conta da valorização desses profissionais. Hoje é ponto facultativo, é o dia de folga, mas amanhã as atividades retornam e eles contam com a minha e a sua colaboração com a sociedade para que amanhã eles encontrem as ruas, né, e também nas residências um local aí adequado para que eles retornem aos trabalhos. Mas para que você entenda, os serviços dos profissionais de limpeza são muito importantes para a nossa sociedade e eles merecem, Viviane, toda essa movimentação, toda essa programação de valorização dos profissionais de limpeza. Volto com você. É isso, contam com nossa participação, nossa colaboração, né? Obrigada, Isaías, e parabéns para todos os garis, super importante o trabalho de vocês. Bom, você já precisou usar os serviços do SESC ou do SENAC? Eles são de grande valia para toda a sociedade e estão presentes em todos os estados brasileiros. Hoje, todas as unidades do SESC-DF ficaram fechadas. Por quê? Porque trabalhadores do chamado Sistema S estão protestando contra um projeto de lei que prevê a diminuição do orçamento das instituições que integram o sistema em 5%. Parece pouco, né? Mas o desvio desse repasse pode causar o fechamento de unidades. Então, um ato está marcado em frente ao Congresso Nacional, logo mais, e o repórter Davidson Santos tem mais detalhes para a gente agora nesse momento. Davidson, boa tarde para você. Olha, o medo dos trabalhadores aí é que esse corte no orçamento signifique demissões em massa e são vários projetos super importantes para a sociedade, para a comunidade que eles oferecem, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Vivi. Boa tarde para todo mundo que assiste a gente. Exatamente isso. Centenas de trabalhadores podem ser afetados com essas demissões caso esse corte venha a acontecer. E não só os trabalhadores, mas também afeta a população. Serviços que o SESC e também o SENAC oferecem podem ser reduzidos. Mais de 60 mil atendimentos, por exemplo, em questão de saúde bucal, por exemplo, que é um dos serviços que o SESC oferece. Nosso cinegrafista está mostrando aí os veículos que estão reunidos aqui para essa manifestação que acontece às 14 horas. Manifestação, lembrando que em âmbito nacional acontece simultaneamente também em outros estados. Então, serviços, por exemplo, como o Odontosesc, que você está vendo aí, também como o Mesa Brasil, que é outro serviço oferecido pelo SESC, podem ser afetados. Além disso, também, redução de 43% no número de alunos na educação formal. Isso falando do SESC. Também tem o SENAC, que também poderia ser afetado aí, principalmente com sua infraestrutura das suas sedes. Mais 3 unidades talvez estariam sendo entregues se não fosse esse corte nesses recursos e também o encerramento de 1.053 matrículas gratuitas, atendimento à população também que pode ser afetada com todo esse PL que pode ser aprovado aí com essa redução de 5% das verbas da instituição. Aí a gente está aqui agora com o presidente do FEComércio, que é quem engloba tanto o sistema SESC quanto o sistema SENAC. A gente está aqui com o José Aparecido Freire, o presidente do FEComércio. José Aparecido, como é que está essa situação desse PL no Congresso Nacional hoje e qual a importância que vocês falam sobre esse ato que vocês vão fazer aqui a partir das 14 horas? É o PLV 9, está no Senado Federal, né? Ele veio da Câmara em votação por liderança. É o PLV 9, os artigos 11 e 12, que um artigo corta a verba do SESC e o outro do SENAC. Nós estamos trabalhando muito, os 27 presidentes de federação, a Confederação
Nacional do Comércio, que é quem rege o Departamento Nacional do SESC-SENAC, também está trabalhando. Nossa mobilização junto aos senadores para mostrar o que é o sistema para quem não conhece, e estamos trabalhando firme. Hoje teremos a manifestação aqui, estamos aqui com todos os nossos carros aí no Mesa Brasil, Odontosesc, dentre outros, mostrando o serviço que nós prestamos para a população, para os trabalhadores, principalmente aqueles mais carentes, e muitos serviços que são gratuitos, principalmente no SENAC e na área de formação profissional, que 66,67% dos nossos recursos que são investidos é em gratuidade para capacitação desses trabalhadores para irem ao mercado do trabalho em uma condição melhor. Presidente, como a Viviane falou no estúdio, 5% parece pouco, mas afeta e muito todo o sistema de vocês, não é? Com certeza, e os nossos recursos são todos recursos privados, então não pode vir por uma medida provisória, que foi a 1147 de 2022 aprovado na Câmara. Como o nosso sistema é constitucional, as nossas verbas, ele só poderia vir através de PEC. Então, em primeiro lugar, é inconstitucional a forma que está sendo feita e atinge e muito os nossos serviços, e não só no Distrito Federal, como no Brasil inteiro. Hoje nós estamos batizando Dia S, que é o dia de nós defendermos o Sistema S em todo o Brasil. E nós vamos defender e vamos vencer essa batalha, porque os nossos senadores com certeza vão se sensibilizar e não vão aprovar esse corte de verba de 5% de quem está em mais de 2.000 municípios brasileiros prestando serviço para os trabalhadores e para a população que mais necessita. Obrigado, José Aparecido, ele que é presidente do FEComércio, conversou aqui com a gente. Pois é, Vivi, a manifestação começa a partir das 14 horas, é aqui em frente ao Congresso Nacional. Essa manifestação é pacífica, organizada pelos sindicatos, também pelos empresários, por associações, pela própria população, que pode ser afetada com a falta desses recursos. Aí o Dentinho está mostrando, já que os carros já estão todos organizados aqui, mostrou ainda há pouco também o trio elétrico para você que está em casa aí. As manifestações não começaram aqui ainda, começa a partir das 14 horas. E esse serviço que você está vendo aí, por exemplo, de visita ao planetário, o Odontosesc, a biblioteca do próprio Sesc também, o Mesa Brasil também, que tem números aí que trazem para a população mesmo, atendimento para a população, podem ser afetados com esse PL que tramita aí já no Congresso Nacional. E aí às 14 horas começa então essa manifestação pacífica aqui na Esplanada dos Ministérios, para o governo ver a importância dos trabalhos tanto do SENAC quanto do Sesc. Vivi, volto com você. Pois é, você mostrando aí todos esses serviços, chama atenção. Quantas vezes a gente fala aqui também sobre cursos profissionalizantes, de graça, que são tão importantes para a população. Então, o que a gente espera é que realmente eles entrem aí num acordo, num entendimento para garantir esse serviço. Obrigada, viu, David? Olha, os casos de trotes na central de atendimento do SAMU diminuíram bastante nos últimos anos, mas ainda continuam altos. Só para ter uma ideia, viu? 380 mil ligações recebidas no fim do ano passado. Só 75 mil geraram ocorrências com deslocamento de viaturas. Então, gente, dar trote no SAMU é coisa de gente que não tem o que fazer, né? Não é brincadeira. Veja só na reportagem. É nessa central que as ligações feitas para o 192 são atendidas. Por ano, são de 800 mil até 1 milhão de chamados. Mas nem sempre eles são um pedido de socorro de verdade. SAMU desce, bota só a sua emergência. Alô? Você ligou para o serviço de urgência. Parecia real, mas era um trote. Tem menina que tá pegando fogo aqui agora. Mesmo sendo vários atendentes, uma ligação como essa atrapalha uma pessoa que realmente está em uma emergência e precisa pedir socorro. Justamente para minimizar os impactos desse trote, evitar que a equipe se mobilize e até mesmo que a viatura desloque à toa, hoje, quando a pessoa liga para o 192, essa ligação cai num primeiro atendente que em poucos segundos tem que identificar se aquela ocorrência é pertinente para o SAMU e também se ali é uma ocorrência real e não um trote. Sempre com que essa linha ela é congestionada com ligações que não são de cunho de atendimento do SAMU, isso acaba perturbando outros pacientes que entram em contato com o 192. Essas intercorrências são de urgência e emergência, podem acontecer a qualquer momento e, de fato, podem ser muito prejudicadas por segundos de espera. Segundo o diretor, felizmente esses casos têm diminuído, mas mesmo assim ainda precisa de atenção. Nem todos esses casos a seguir são trotes. Mas, para se ter uma ideia, em um recorte de 380 mil ligações, só 75 mil viraram ocorrência real com deslocamento da equipe. É uma informação difícil de obter somente pelos dados, a partir do momento que ele é classificado como trote.
eu já perco aquela confiabilidade da informação que ela é passada, exceto pela gravação da voz daquele solicitante. Mas é importante que as ações elas reflitam uma conscientização a todo o público, desde o infantil até o público adulto. Então nós não esquecemos de nenhuma forma, de nenhuma faixa etária. Então nós temos diversas campanhas, iniciativas, inclusive a divulgação que é feita com a mídia todos os anos para que esses trotes sejam diminuídos. Passar trotes aos serviços de emergência é um crime previsto pelo Código Penal Brasileiro e o infrator pode pegar de 1 a 6 meses de detenção. Além disso, crianças e adolescentes também podem ser punidos. Para conscientizar as pessoas e principalmente a criançada que liga passando trote... SAMU DF, boa tarde. Ela não atendeu. Quem não atendeu? Eu tava ligando pro SAMU. Oi, alô, SAMU DF. Não pode passar trote pra cá. Não pode ligar pra cá, senão tem que chamar a polícia. O SAMU faz um trabalho nas escolas para orientar a meninada e eles levam para casa essa reflexão. É um trabalho que já é feito tradicionalmente, eu digo, no Distrito Federal há muitos anos. Eu tenho uma ação que é feita com o público infantil e tenho outras ações que são também pertinentes ao Projeto Sãozinho, que são de outras faixas etárias. Então, todos eles, e adaptados à sua faixa etária, eles fazem aquela campanha de divulgação, inclusive compartilhando com a população uma corresponsabilidade numa situação de urgência e emergência. Para quem que ele deve ligar, qual é o número que ele tem que ligar, quais são as ações que devem ser acionadas, e a partir daí ele se conscientiza da importância que ele tem em prol do serviço. E criança, né, gente, faz sem maldade, acha que isso é uma brincadeira, não sabe o impacto que isso tem. Por isso é importante aí esse trabalho de conscientização nas escolas e em casa também, né, para a gente avisar e mostrar o risco, o perigo, o tanto que isso impacta na vida deles e de muita gente que está precisando. Agora imagina não poder deixar seus filhos brincarem aí do jeito certo, né, ali debaixo do prédio, mas não por questão de segurança, por uma norma do condomínio. Pois algumas famílias foram notificadas exatamente por isso, porque os filhos brincavam debaixo do prédio, ali na 303 Sul. A medida revoltou moradores. Bastou uma tarde de brincadeiras entre o filho de 6 anos da Tarsila e as sobrinhas de 4 anos para ela ter uma surpresa no dia seguinte. Uma notificação assinada pela síndica. O documento censura brincadeiras, a aglomeração de pessoas e o livre trânsito de moradores. A justificativa para estabelecer a ordem e o bom convívio entre os vizinhos. Eu fiquei extremamente indignada, porque eu fui criança aqui, entendeu? E aí agora minhas sobrinhas, meu filho, estão sendo proibidas de serem crianças. Segundo esse urbanista, a notificação da síndica contraria a Constituição, a Lei Orgânica do Distrito Federal e os conceitos usados no planejamento da cidade. Quando um condomínio estabelece regras tirânicas contra o uso dos pilotis, está infringindo o direito de ir e vir, de usar o espaço público dos cidadãos. E quando isso acontece contra crianças, aí é que a coisa é grave mesmo. As normas de edificações do plano piloto prevêem que apenas 40% dos pilotis sejam ocupados por pilastras, guaritas, prumadas ou cômodos, justamente para a livre circulação dos moradores. A síndica do prédio afirmou que a notificação enviada aos moradores só pode ser discutida ou alterada em assembleia de condomínio. Não pode patins, não pode brincadeiras que corram riscos. Né? Aí, para mudar o texto da lei aí, da convenção, teria que se fazer um novo regimento. Aí a moradora tem que entrar em assembleia para poder pedir para modificação de texto. Mas a gente é bem flexível em relação às brincadeiras. E essa não foi a primeira vez que moradores ficaram insatisfeitos com medidas impostas pelos síndicos sobre os pilotis. Em 2017, condôminos de um prédio da 312 Norte fizeram um brincalhaço em forma de protesto contra as proibições. Teve pintura de rosto, pipoca, algodão doce e jogos. De um lado, moradores que defendem o livre acesso. Do outro, síndicos que justificam medidas para manter a ordem dos condomínios. Senhoras síndicas, senhores síndicos, por favor, não cometam essa gravíssima infração contra a cidadania de Brasília.
Façam pilotis acolhedores, pilotis brasilienses, pilotis que recebam as pessoas e permitam que as pessoas passem por eles com segurança. Possam se resolver ali, né? Para a criançada poder brincar sem atrapalhar também os adultos. Bom, olha só, a Petrobras anunciou hoje o fim da paridade de preços da gasolina e do diesel com o mercado internacional. Traduzindo para o nosso dia a dia, significa dizer que a Petrobras terá mais flexibilidade para praticar preços competitivos para os consumidores brasileiros, nós consumidores, sem depender dos valores praticados em dólar. Será que aí é uma luz no fim do túnel, hein? Para a gente poder pagar menos na hora de abastecer? Vamos conversar agora com o repórter André Anelli. André, conta pra gente, teve uma coletiva agora, né, do Ministério de Minas e Energia. E aí, você vai trazer uma notícia boa pra gente, que a gente está querendo ouvir? A gente pode prever uma expectativa aí de redução no preço do diesel e da gasolina? Viu, Viviane? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. A partir de amanhã, a estatal vai reduzir 40 centavos o preço médio do litro da gasolina para as distribuidoras, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78 o litro. Para o consumidor, o preço médio deve ficar em R$ 5,20 o litro. Em relação ao diesel, que é importante porque reflete no preço dos fretes, a Petrobras também anunciou redução. Será de 44 centavos por litro no preço médio da venda do diesel para as distribuidoras. Vai passar de R$ 3,46 para R$ 3,02 o litro. Dessa forma, o preço médio ao consumidor final pode ficar em R$ 5,18 por litro do diesel S10. O preço do gás de cozinha também deve cair, queda de 69 centavos por litro no preço médio para as distribuidoras. É o equivalente a R$ 32,96 por botijão de 13 quilos. O preço médio final para o consumidor deve ficar em R$ 99,87, ou seja, abaixo dos R$ 100. As reduções foram resultado da mudança na política de preços da Petrobras. A estatal vai deixar de levar em consideração os valores aplicados no mercado externo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, elogiou a nova política de preços e classificou a chamada paridade internacional, que era aplicada antes, como abstração, mentira e crime. Ele disse ainda que o governo federal passou a cobrar o cumprimento do papel social da empresa ao garantir menor volatilidade para os preços dos combustíveis e isso acaba refletindo diretamente em toda a população. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, garantiu que a empresa não vai descer abaixo da rentabilidade. A gente acompanha agora um trecho dessas declarações dadas agora há pouco, logo depois então dos anúncios por meio da Petrobras e também do governo federal. Vamos acompanhar. Nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência não é paridade de importação, é referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo e nos seus derivados, com preços fora do comum, óleos mais altos e consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil, porque abrasileirar os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. Então o Brasil faz parte desse contexto. O fato de estar no Brasil, por exemplo. O fato de eu ter uma refinaria no Brasil, estar aqui, ter boa parte dos meus custos em reais, não pode se comparar com a paridade de importação, que era basicamente como disse o ministro, uma abstração. Era pegar um preço lá fora, colocá-lo aqui dentro, com todos os custos, despesas e relacionamentos, como se ele tivesse sido produzido lá fora, só que na porta da refinaria daqui. Isso, na verdade, é o preço do nosso concorrente. Pior. Aquele que não consegue produzir aqui, que não investiu em refinaria aqui
que não tem produção de petróleo aqui. Então esse é o pior cenário de competição. Então vamos deixar o pior cenário para aquelas moléculas que realmente precisarem ser importadas. Mas enquanto nós pudermos competir aqui e garantir o nosso mercado, a nossa presença em cada região, vamos usar a competitividade interna da Petrobras. Então deixa eu terminar. Sem se afastar da referência internacional de preços, mas sendo capaz de mitigar a volatilidade internacional. O que é que significa isso? Nem sempre, como na época de Pedro Parente, do 2017, onde tivemos 118 reajustes ao longo de um ano, e por isso tivemos a greve de caminhoneiros, por isso houve crise política causada pela greve dos caminhoneiros, não ao contrário, por um erro crasso dessa política, porque de repente foi feito um preço de paridade de importação no Brasil que nunca na história do país houve. Nem em termo nenhum. Desde Getúlio Vargas, que nunca o Brasil tinha a volatilidade imediatamente trazida para o seu mercado interno, como foi em 2017. Foi uma experiência ruim, traumática. E desde então, depois da crise dos caminhoneiros e tudo isso, esse PPI aí sim ficou sendo uma abstração, porque ele nunca foi praticado, a verdade foi essa. Em cada região, em cada lugar é diferente. Mas para a Petrobras ficou essa imposição, quase que uma autoimposição, de dizer eu preciso praticar o preço do meu concorrente. Eu não preciso praticar o preço do meu concorrente se eu tenho vantagens competitivas aqui dentro. Então nós teremos a melhor alternativa de preços para os nossos clientes em cada ponto de venda da Petrobras. Eu quero aqui fazer uma dura constatação ao PPI criado em 2017, 2018. Era uma abstração, era uma mentira e era um crime contra o povo brasileiro, porque impunha uma algema, impunha uma mordaça a uma política de competitividade interna dos preços dos combustíveis no Brasil, fazendo com que muitas vezes as oscilações, inclusive, fossem muito acima daquilo que seria possível para poder contribuir com o crescimento nacional. Hoje, acho que vamos poder comemorar todos os motoristas de Uber, todos os taxistas e principalmente os caminhoneiros, em saber que não teremos volatilidade como o PPI impunha. Muitas vezes a cada hora tinha que ter mudança nos preços dos combustíveis, tirando completamente a previsibilidade e até a sobrevivência dos caminhoneiros, por exemplo, que cobravam seus fretes, muitas vezes referenciados num preço do combustível e tinham surpresinhas desagradáveis no meio da sua jornada na estrada. Pois é, André, olha, eu confesso que eu esperava ali uma redução mais significativa, né? Você falou em 5,20, hoje a gente encontra alguns postos aqui no DF ali a 5,35, 5,39, mas claro que já é uma sinalização, essa volatilidade, como ele falou ali, era impossível, né? A gente não sabia quando que a gente tinha que correr para o posto, quando a gente não tinha que correr para o posto, e vai que esse impacto aí agora a longo prazo seja mais importante. Fiquei mais animada com o valor do gás abaixo de R$100, viu? Então conta pra gente, essas medidas elas já são de imediato, a partir de agora? De acordo com o presidente da Petrobras, agora há pouco aqui, Viviane, essas medidas passam a valer a partir de amanhã. Então, vai haver um tempo ainda para que esses preços cheguem ao consumidor final, nos postos de combustíveis, também nos distribuidores de gás de cozinha, uma vez que os estoques atuais ainda são referentes aos preços até agora praticados. Então, esses preços devem levar algum tempo ainda para chegar até os consumidores. Em relação ao que você destacou, Viviane, o preço médio, esse anunciado pela Petrobras hoje, em torno de R$ 5,20 o litro da gasolina para o consumidor final, é importante destacar que é um preço médio que leva em consideração todo o nosso país. Tem regiões do Brasil, principalmente aquelas mais afastadas dos grandes centros, aquelas que têm uma logística para a chegada do combustível bem mais complicada, como por exemplo, alguns estados da região norte do país, que têm um combustível
de R$ 7, R$ 8 o litro. Isso acaba puxando para cima, então, esse preço médio e acaba, de certa forma, fazendo com que o anúncio aqui da Petrobras, para nós aqui em Brasília, que temos uma logística mais favorável para a chegada dos combustíveis, tenhamos ali uma margem um pouco menor em relação a esse preço médio. Mas então, os R$ 5,18, R$ 5,20 pelo preço do litro da gasolina leva em consideração todo o Brasil e não apenas o nosso preço aqui do Distrito Federal. Por isso que o impacto muitas vezes parece menor aqui pra gente, Viviane. Você trouxe uma informação importante aí, então vamos ficar com a esperança de poder reduzir um pouco mais e a gente vai acompanhando. Obrigada, viu, André, pelas informações. E olha, uma nova diretriz da Organização Mundial da Saúde chama a atenção para os riscos do uso prolongado dos adoçantes sem açúcar ou sintéticos, com o objetivo de perder peso. Segundo a OMS, esses produtos podem aumentar as chances de desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes também. 2, 3 ou mais gotinhas. No cafezinho da Cristina não pode faltar. Sempre com o objetivo de reduzir peso, né? Tentar ingerir menos açúcar. Esse é o perigo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma nova diretriz da OMS desencoraja o uso de adoçantes artificiais ou sintéticos, quando o objetivo é reduzir a gordura corporal e o peso. Se consumidos por tempo prolongado, podem causar diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. O diretor do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia ressalta que o risco é para o uso frequente. É necessário estudos mais bem delineados, mais bem desenhados e mais a longo prazo com um grande número de população. Enquanto isso, eu acho que a OMS resolveu ter cautela, tá, em indicar o uso de adoçantes nessa situação, que é na situação de excesso de peso. Entre as substâncias desaconselhadas estão acesulfame de potássio, aspartame, advantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralose e estévia. A recomendação não se aplica a açúcar de baixa caloria e álcool de açúcar, os chamados polióis, como eritritol e xilitol. Como opção, a OMS sugere a ingestão de alimentos com açúcares naturais, como frutas ou comida e bebida não adoçadas. A recomendação faz parte de um conjunto de normas já existentes e outras que a OMS vem estudando sobre dietas saudáveis. A ideia é incentivar as pessoas no mundo todo a criarem hábitos que reduzam os riscos de desenvolver as doenças não transmissíveis. A Cristina entendeu o recado. Eu vou tentar reduzir para, no máximo, uma vez por dia, o cafezinho com adoçante. Pois é, o pessoal às vezes acha que pode colocar ali o adoçante, né, que tá bombando, achando que tá reduzindo o açúcar, coloca aquele tanto ali de gotinha, e aí no fim das contas também é um problema. O negócio é a gente se acostumar a ficar sem açúcar, é difícil, né? Agora vamos mudar de assunto. Um homem de 30 anos estava em um bar no Núcleo Bandeirante quando uma discussão com policiais militares acabou com ele levando um jato de spray de pimenta no rosto. Ele teria se negado a apagar um vídeo de uma abordagem dos PMs. Vamos ver um trecho. Tá de sacanagem, tá de sacanagem, nossa. Tá de sacanagem, nossa, que absurdo. Não. Nani, para. Pois é, a Polícia Militar do DF disse que vai apurar se houve aí realmente, então, um excesso dos policiais. E a gente tem agora o Isaías que está com a gente para trazer mais informações sobre esse caso. Isaías, é com você. Explica pra gente aí o que foi que aconteceu nesse contexto todo. Pois é, Viviane. Essa situação triste aconteceu em um bar ali no Núcleo Bandeirante. O Elisonaldo Ferreira, que está aqui ao meu lado, de 30 anos, ele foi agredido pelos policiais militares por 2 PMs. Ele estava conversando comigo ainda agora, ele disse que ele simplesmente filmou a abordagem dos policiais e em seguida esses PMs foram até ele, pediram para que ele apagasse esse vídeo do celular, mas ele se recusou a apagar o vídeo do celular e por conta disso ele foi vítima de uma série de agressões. Um PM chegou ao pé do ouvido dele perguntando se ele estava de sacanagem. Todas essas imagens foram gravadas, como vocês puderam ver, por uma cliente que estava numa mesa à frente de onde ocorreu esse episódio. Elisonaldo, foi uma situação bastante constrangedora e eu queria saber, assim, como que você se sentiu diante de toda essa situação? Me senti sem os meus direitos, né?
senti oprimido pelos policiais, né? Que eles queriam que eu apagasse o vídeo. Mesmo assim, não apaguei o vídeo. Daí então eles vieram e usaram a força, né? Que foi o spray de pimenta. Me senti impotente na hora, né? Devido a toda a situação, né? Como eles, os defensores da lei, deveriam chegar com mais cautela, né? E conversar antes de tomar uma atitude tão agressiva, né? Você pensou em algum momento que eles iriam te conduzir até alguma delegacia? O que passou pela sua mente naquele momento dessa abordagem violenta? Naquele momento eu estava querendo ir realmente para a delegacia, para ver se o delegado acalmava os ânimos, né? Porque ele estava bem alterado, dá para ver no vídeo que ele estava bem alterado. E seria o melhor jeito de ir falar com o delegado, né? Para apaziguar a situação. E agora, Elisonaldo, você já prestou esclarecimentos na delegacia, já registrou um boletim de ocorrência? O que você pretende fazer perante todo esse assunto? Eu pretendo falar com o advogado para tomar os meus cabidos, né, do processo, para ver para onde vai. Que eu nunca fiz um processo contra ninguém, né? Eu queria uma orientação do advogado primeiramente, né, para poder dar continuidade. Certo, Elisonaldo. O Elisonaldo, ele tem 30 anos, ele trabalha ali na área de logística, é um trabalhador, ele estava ali com os amigos, né, confraternizando no bar e foi vítima dessa situação. O que fica de lição para os próprios policiais militares, para a corporação diante desses fatos? Isso daí foi um fato isolado, né, de um policial só. Isso daí a corporação não tem nada a ver com isso. Que só repudiou a ação dele, né? Que não foi devido de um policial, né? Acho que deveria ter mais cuidado ao chegar em qualquer pessoa, né? Daquela forma agressiva não foi legal. Muito obrigado, viu, Elisonaldo, pelos esclarecimentos. A gente aguarda aí que a justiça seja feita. E o que o Elisonaldo falou é justamente o pronunciamento da corporação, da Polícia Militar daqui do Distrito Federal. Eles afirmam que eles não coadunam com qualquer desvio de conduta e que toda essa situação vai ser levada. Eles pretendem, inclusive, tomar algumas medidas administrativas com esses envolvidos nessa história. Volto com você. Pois é, situação difícil, né, que ele passou. E, Isaías, olha só, além do caso do Elisonaldo Ferreira, você acompanhou também um outro caso de provável abuso policial, que foi um oficial reformado do Exército, de 73 anos, que foi agredido por policiais militares durante uma abordagem no trânsito. Então, ele ficou com o dente da frente quebrado depois de ser agredido pelos PMs. Isaías, conta melhor pra gente também esse outro caso. Pois é, esse oficial do Exército, identificado como Hermani Justiniano, de 73 anos, ele foi vítima aí de uma abordagem violenta também de policiais militares durante uma blitz ali em frente aos Jardins Mangueiral. Ele afirmou, de acordo com testemunhas e de acordo com familiares que estavam com esse oficial, que estava ocorrendo essa blitz ali nas proximidades dos Jardins Mangueiral e, de acordo com o que foi dito, né, pelas testemunhas, havia ali uma infração, uma possibilidade de infração apontada pelos policiais militares envolvendo a placa, né, do veículo que transportava esse oficial do Exército. As letras estavam um pouco apagadas. O filho desse senhor de 73 anos afirmou que ele foi conduzido, né, ele aceitou a questão mesmo da multa que ele teria levado, mas ele questionou e por conta disso ele teria sido preso por desacato à autoridade e conduzido até a delegacia para prestar depoimento. Mas nesse intervalo ele teria sido agredido por 3 policiais militares. As imagens mostram, inclusive, as marcas de violência no próprio corpo deste senhor de 73 anos. Ele teve os dentes quebrados, vários hematomas pelo corpo, escoliações. Foi uma situação bastante grave. Esse caso, de acordo com os familiares, vai ser levado também à justiça. Ele foi encaminhado para receber atendimento médico no hospital, né, do Exército.
no Hospital Militar daqui do Distrito Federal, no Hospital das Forças Armadas, e o caso está sendo investigado pela 30ª Delegacia de Polícia de São Sebastião. Até a publicação dessa reportagem, a corporação não deu um posicionamento. Na verdade, a gente recebeu uma nota informando, da mesma forma como que aconteceu com o caso do Elisonaldo, que a Polícia Militar do Distrito Federal não coaduna com qualquer tipo de desvio de conduta e que também vai apurar aí com ações aí de cunho administrativo o posicionamento, a conduta desses militares aí que agiram com tanta violência nessa abordagem de trânsito. Volto com você. Pois é, terceiro caso que a gente traz aqui só essa semana de ações violentas aí de policiais na rua. Como é que será que eles deveriam estar agindo em situações como essa? Daqui a pouco a gente vai discutir isso aqui também. Obrigada, viu, Isaías? E mais um comerciante no prejuízo, viu? Dessa vez foi no Gama. Uma barbearia foi invadida e furtada por 2 criminosos encapuzados. Eles levaram vários materiais de trabalho, como máquinas de cortar cabelo, roupas, perfumes, além de uma televisão também. O prejuízo foi de cerca de R$15 mil. E a repórter Kátia Gomes foi até lá conversar com o proprietário. Kátia, boa tarde para você mais uma vez. Passou ali por um medo e um prejuízo enorme também, né? Exatamente, Viviane, como você disse, né, um prejuízo aí de cerca de R$15 mil. E esses criminosos foram audaciosos, porque olha só, eles entraram aqui por essa janela aqui que dá para a parte externa. Só que tudo isso que vocês estão vendo aqui, todos esses manequins, todas essas roupas, elas ficavam guardadas aqui dentro da barbearia, que também é uma loja, e olha aqui, tem uma grade, né? Vocês podem perceber que tem uma grade de ferro. Então, tudo isso estava aqui. Mesmo assim, eles arrombaram aqui a grade, tendo câmeras de segurança, eles não se importaram e aqui dentro eles pegaram diversos objetos. Eu vou conversar com o Eli, que é o proprietário aqui da barbearia, porque ele disse que é dono de várias barbearias aqui no Gama, é bastante conhecido na região e essa foi a primeira vez que isso aconteceu com você, né, Eli? Você já é comerciante aqui na região, ficou surpreso quando você percebeu que a sua loja tinha sido furtada. Você chegar pela manhã, né? Abrir a loja, um dia de serviço, ver sua loja arrombada, né? E eu pensei que não tinha levado muita coisa, né? Mas quando eu fui olhar o valor, né? Eu fiquei bastante chateado, porque os maquinários são muito caros, né? E os meninos que trabalham aqui dependem disso, né? Nós dependemos disso, né? Então, assim, foi um fato que nunca ocorreu, né? Foi a primeira vez, fiquei bastante triste, mas vida que segue, né? O que eles levaram? Quais foram esses objetos? Eles levaram 9 máquinas, né? Tudo profissionais. Levaram a televisão, levaram acessórios, produtos de barbearia, roupas, perfume. O que deu para levar, eles levaram. E as imagens ali a gente percebe, né, que esses criminosos, eles parecem até escolher, porque eles entram na barbearia, eles utilizam até a lanterna do celular para olhar, para conseguir enxergar, colocam tudo dentro de uma sacola e fogem. Ali era um isqueiro, né? Tá usando um isqueiro. Ele estava escolhendo, né, as melhores coisas para levar, porque eles já sabiam o que tinha aqui, né? Porque foi muito certo nas bancadas, porque o valor maior é os maquinários, as máquinas, né? Inclusive estamos até rifando, fazendo rifa, fazendo tudo para levantar, para pagar as máquinas. Tinha máquina que nós nem pagou ainda. Pois é, mostrar aqui para vocês, olha só, eles estão fazendo uma rifa de produtos justamente para que os meninos consigam voltar a trabalhar, porque é complicado. Essas máquinas mesmo, tem noção aí do valor de cada uma delas? No mínimo, a mais barata no mercado hoje profissional é de R$1.000 para cima, né? Que é de corte, de detalhe, né? Fora tesoura, fora esses outros tipos de coisa, né? Mas estamos correndo atrás, né? Trabalhando para levantar tudo de novo e não desanimar, né? Nós não podemos desanimar, né? Tem que continuar a caminhada, né? Agora, você que mora aqui na região, né? A vida inteira morou aqui, conhece todo mundo. Você mesmo foi atrás de tentar encontrar suas mercadorias, você acabou até encontrando uma pessoa com a sua roupa. Como é que foi isso? Não, depois que eu fiz o boletim de ocorrência, né, na 20ª DP, eu deparei com ele antes, com minhas roupas, num setor bastante conhecido ali do setor oeste, onde eu peguei ele, coloquei dentro do carro e levei para a 20ª DP, né, para os policiais tomarem os procedimentos. E depois disso não tive mais nenhuma resposta. E ele chegou a argumentar por que ele estava com a sua roupa? Ele falou que tinha pegado do rapaz, falou o nome, falou tudo lá.
E eu vou fazer o papel da polícia, né? Eu fui, entreguei na mão deles, do órgão competente, né? Mas ele estava com poucas mercadorias ali, era o quê? Uma blusa? Era uma blusa, estava vestido com as roupas da barbearia e vendendo alguns produtos, uma blusa, uma cueca, esse tipo de coisa. O resto da mercadoria não foi encontrado? Não encontramos nada. Queria até deixar aí, se vocês souberem onde está esses maquinários aí. Televisão, esses tipos de roupa. O que mais deixa a gente chateado é os maquinários, né? Porque é difícil a gente conquistar, né? Um bom maquinário para atender o cliente melhor, para dar uma comodidade para nós barbeiros. Mas é a vida que segue, né? Estamos aí. É, porque, igual você falou, o prejuízo foi de aproximadamente 15 mil reais. E grande parte desse valor é dos maquinários que eles levaram. Foram 9. Isso. Porque os maquinários são bastante caros, né? Quem trabalha na área de barbearia, não compensa a gente trabalhar com máquina secundária, né? Tem que trabalhar com profissional mesmo, que é todo dia, né? Então, assim, eu deixo um apelo aí, quem souber onde estão, quem conhecer alguém na Câmara aí, que denuncie, faça alguma coisa, né? Pelo menos pra gente ressaciar nossos maquinários, né? Pois é, mostrar aqui pra vocês, pedir pro Magno mostrar, olha ali a câmera de segurança. E mesmo assim, não inibiu esses criminosos que invadiram aqui a barbearia. Eles utilizam ali um casaco com capuz, mas dá para perceber, dá para ver o rosto, inclusive, nitidamente de um dos criminosos na hora que ele foge ali pela janela. Bom, agora, vocês reforçaram também a segurança aqui. Fizeram um conserto da porta, que ainda teve esse prejuízo, e reforçaram. Nós temos que arrumar a porta, colocar mais reforço e colocar alarme e sensor de presença, né? Então já é um custo bastante alto também, né? Mas estamos correndo atrás, eu vou deixar na mão do Senhor, que Deus quiser tá feito, né? E descansar, né? Porque a preocupação é grande. E isso foi na madrugada de sexta-feira, né? Na madrugada de sexta. E aí quando você chegou aqui de manhã para trabalhar, você já percebeu que tinha alguma coisa errada? Já, porque quando eu entro na porta, eu dou de cara com a segunda porta, né? Que dá acesso à barbearia mesmo, né? Como você falou no começo da reportagem, nós não deixamos nada aqui de valor do lado de fora do blindex, só da barbearia para dentro. Foi onde eles arrombaram as portas e conseguiram levar os objetos, né? Aí agora, com a instalação do sensor, né? Caso aconteça novamente, vocês já vão ficar sabendo no momento. O rapaz veio aqui, instalou, né? Tem sirene também, alarme, então pelo menos para inibir, né? Pois é, olha como é que o comerciante acaba ficando no prejuízo, além de ter tido, né, as mercadorias levadas, o maquinário também, que é um objeto de trabalho, né? Porque além, assim, de perfumes e outros objetos, roupas, o maquinário fica sendo mais importante, porque não tem como repor de forma tão fácil e é um maquinário que vai fazer com que vocês trabalhem. Se fosse só perfume ou roupa, ainda dava ali para amenizar a situação, mas o maquinário é o equipamento fundamental da barbearia, né? E não dá para trabalhar assim. Porque a barbearia 173 aqui do Gama, nós trabalhamos não só a forma do dia a dia de barbeiro, nós damos curso, né? Formamos profissionais para trabalhar na área. Então os maquinários é muito interessante para todos nós, né? Inclusive o representante deu o maquinário aqui pra gente, repôs os maquinários aqui, mas foi os comerciantes do lado que ajudou, passou um cartão, o pai do menino passou outro cartão, os outros falou, não, ele espera, vai pagando aos poucos, né? Porque sem ferramenta de trabalho não tem como, porque o giro da barbearia, graças a Deus, é boa, né? Tá certo, então, Eli, muito obrigado pelas informações. Olha, Viviane, a gente segue, claro, acompanhando esse caso, porque até o momento ninguém foi preso por esse crime, né? Teve esse homem aí que agora vai responder por receptação, porque ele estava ali com alguns objetos que foram furtados aqui da loja. Mas ele afirmou na delegacia que não foi ele quem roubou esses objetos. Então ele deve responder por receptação. Eu volto com você. Aí a gente fica aqui na torcida, então, para que esses criminosos sejam encontrados, que ele possa recuperar essas máquinas, que possa trabalhar com tranquilidade, né? Obrigada, viu, Kátia? Vamos falar agora sobre o caso do incêndio em um apartamento no Guará 2. Depois de quase 2 meses, a equipe do SBT Brasília voltou ao local. A novidade é o laudo da perícia que aponta que a causa do incêndio foi um curto-circuito. Vamos ver a reportagem de Daniela Brito? O laudo técnico comprovou as suspeitas.
curto-circuito. Hoje, quase 2 meses após o acidente, tudo parece ter sido reformado. Segundo os peritos, o fogo começou na tomada, que fica na divisão entre a sala e o quarto. As chamas tomaram conta do apartamento que fica no Guará 2. O local teve que ser evacuado com urgência. Um cachorro foi salvo pelos bombeiros e ninguém ficou ferido. Um perigo que ronda as casas de muitos brasilienses, já que, de acordo com esse engenheiro elétrico, várias construções no DF ainda têm fiação antiga. Os prédios de 30, 40, 50 anos, que é a maioria, por exemplo, aqui Guará, Plano Piloto, são todos da década de 60, 70. Quer dizer, grande parte dessas instalações precisam ser atualizadas. Quem viveu isso na pele foi a Daniela, que há poucos dias quase presenciou uma tragédia em casa. Eu usava uma extensão, aquela régua, e quando eu fui ligar um equipamento a mais, deu um estouro. E aí acabou a energia total do quarto. Por sorte, ninguém estava no quarto no momento, mas até hoje o cômodo está sem energia. Arrumou, só que ficou 15 dias apenas. Quando nós saímos, voltamos à noite, eu liguei a luz e já não estava mais funcionando. O especialista reforça a importância de contratar um profissional com licença e capacitado para realizar esse tipo de trabalho. E é claro, nada de gambiarras. Até porque depois o serviço pode sair muito mais caro. Na hora que você for falar com a pessoa, faz esse tipo de pergunta, né? Se a pessoa é habilitada, se é um técnico formado, né? Se ele tem o registro e se ele está em dia com o registro dele. Olha, desde ontem estamos mostrando ações policiais violentas que chamam a atenção e sinalizam para um abuso de poder. Isso, ações de policiais. Mostramos um policial que entrou num bar em Formosa, deu uma coronhada no dono do estabelecimento, deu uma rasteira nele, mesmo depois de estar algemado e sem reagir. Ele acabou caindo no chão, isso daí realmente viralizou. Tudo isso teria acontecido por conta de um carro de som alto, um carro que estava parado ali na porta do bar. A gente mostrou agora há pouco também, o Isaías trouxe pra gente, um outro caso de um homem que estava, aliás, esse daí, de um senhor de 73 anos, um militar aposentado, que parou numa blitz e aí foi questionado porque a placa estaria um pouco apagada e ele questionou o policial e foi preso ali por desacato e ficou com o dente quebrado, com a cabeça machucada. Esse aí é o caso de Formosa que a gente está mostrando agora e falou agora há pouco. E um terceiro caso também que o Isaías trouxe pra gente, que aconteceu agora essa semana, que foi de um homem aí que estava num restaurante e levou um spray de pimenta no rosto depois que ele filmou uma cena dos policiais, enfim, os policiais pediram para que ele entregasse as imagens do celular, ele se negou e aí recebeu aí então esse spray de pimenta no rosto. Para falar sobre esses casos, convidamos o especialista em segurança pública, Leonardo Santana. Leonardo, boa tarde, obrigada por participar com a gente aqui no SBT Brasília Primeira Edição. Me conta uma coisa, é possível dizer pelas imagens que houve ali um excesso por parte dos policiais, alguns indícios assim que a gente já consegue identificar que houve excesso? Boa tarde, Viviane. Boa tarde aos telespectadores aqui do SBT. Olha, é muito difícil você não dizer isso, principalmente porque nós temos conhecimento que as próprias instituições, elas têm um treinamento, têm uma capacitação e não falando apenas do Distrito Federal, mas de diversos outros estados do Brasil. Não é essa a situação que é ensinada, não é isso que é compartilhado durante o processo de formação dos profissionais de segurança pública, quer seja a Polícia Militar, quer seja a Polícia Civil. Ocorre que é muito comum que alguns profissionais acabem confundindo as suas questões pessoais, acabem confundindo as suas emoções pessoais com a sua atividade profissional. Tanto que é fundamental que durante essa capacitação, durante esse treinamento, muitos deles precisem ser submetidos a situações de limite, para que sejam testadas as questões de emoção as quais nós estamos falando aqui, para que em momentos em que, mesmo que ele tenha a razão, ele não extrapole, ele não vá além do que deve, que é, em alguns momentos, o que a gente consegue perceber nas imagens que nos foram oferecidas.
Isso porque, por muitos casos, eles devem se deparar em situações que as pessoas elas ficam irritadas, que há um xingamento, enfim, e que tem que manter ali um equilíbrio emocional para saber como lidar, né, Leonardo? Às vezes até pior, às vezes existem agressões verbais, às vezes existem agressões físicas, às vezes existem cusparadas que eles levam, mas feliz ou infelizmente, quando você abraça essa profissão de profissional de segurança pública, deve-se considerar que é algo que faz parte do seu cotidiano. Então, repito, infelizmente, isso precisa, inclusive, ser treinado durante o processo de capacitação, durante todo aquele processo de formação. Isso deve ser informado, por isso até que existe aquele teste psicológico que algumas pessoas até questionam. Poxa, mas por que é que tem que ser um teste psicológico tão rígido para que você ingresse na atividade de segurança pública? Essas questões de equilíbrio para esse tipo de profissional, elas têm que estar num nível mais alto. Ele precisa entender que em diversas ocasiões ele vai ter que se curvar a agressões, ele vai ter que se curvar a sua emoção, aquele ímpeto de até lançar, como foi demonstrado ali, um spray de pimenta e cumprir as regras, porque existe uma regra para isso. Existe uma regra para o uso da força, existe uma gradação, limites que você estabelece dependendo do tipo de pessoa que esteja com você. Então, se isso não estiver bem claro durante o treinamento, se isso não estiver bem claro durante aquela avaliação psicológica para o ingresso na corporação, inclusive se isso não for avaliado com uma certa frequência dentro das instituições, pode ser que você coloque para o atendimento da população um profissional que não esteja bem emocional e psicologicamente e pode provocar sim esse tipo de consequência. Mostrou ali essa questão do spray de pimenta, e foi justamente porque ele se recusou a entregar um celular com imagens que ele fez. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais filmando situações ali para elas se sentirem protegidas, servir de prova. Numa situação como essa, em que a polícia está atuando, ela tem o direito de pegar o telefone e celular da pessoa ali na hora da ação? O celular, ele é uma propriedade particular, Viviane. O celular, no momento em que ele pode ser colhido para uma prova, depende de uma série de outros passos dentro do que a gente chama de justiça criminal. A partir do momento que eu tenho um instrumento particular e que eu uso aquele instrumento particular para fazer qualquer tipo de gravação, a não ser que haja uma determinação judicial, que você conduza aquela pessoa para a delegacia, para que se observe se aquele equipamento de celular não foi utilizado para algo ilícito, não se dá aí aquele direito de se retirar o celular das mãos dessa pessoa. Em contrapartida, nós sabemos que o profissional de segurança hoje em diversos países do mundo, em diversos estados do Brasil, ele também pode ter uma câmera para que ele possa fazer a filmagem da sua ação, para garantir a legitimidade do que ele está fazendo, a legalidade do que ele está fazendo e até para inibir outras pessoas que queiram utilizar aquelas imagens coletadas para fazer um deboche, para poder utilizar de uma maneira não republicana, não indicada, que pode ser a dúvida que ocorreu no caso desse profissional de segurança. Mas existem os dois lados. Primeiro, o lado jurídico, a forma de você retirar um equipamento de uma pessoa, né, quando não existe ali um indício, não existe uma legalidade nesse ato. E também existe o lado institucional, que é o momento em que a instituição ela precisa se preocupar, gestores públicos, governo precisam se preocupar em oferecer também para esse profissional de segurança um mecanismo de gravação da sua ação, do que ele está fazendo, para que depois ele possa justificar se houve ou não legitimidade, legalidade naquela ação que ele praticou. Pois é, quer dizer, ele pode usar, então, da mesma forma, né, do celular, algo ali para poder registrar com tranquilidade, com equilíbrio, para mostrar depois que ele também está certo, com razão ali naquela situação. Nesse outro caso, que a gente estava mostrando aqui agora há pouco, que foi do policial que foi violento ali com o comerciante dentro de um bar, Leonardo, a gente tem as imagens que mostram ali, ele pegando ali o comerciante, ele coloca ele ali de bruço naquela bancada do bar, ele não reage. Depois, quando ele sai já algemado, no meio da rua ali, ele dá uma rasteira nesse homem. E o advogado desse policial disse que as imagens foram imagens fragmentadas, que não mostraram toda a cena.
Mas mesmo com imagens fragmentadas, ou se a gente, como a gente comentou aqui, né, se esse comerciante tivesse se exaltado e mostrado ele reagido, não é a forma ideal e adequada para se agir na rua num momento como esse, né? Olha, o profissional de segurança, ele se colocou em uma condição muito difícil a partir do que a gente vê nessas imagens. Esse chute que ele dá, essa rasteira que ele dá, lançando o comerciante no chão, talvez seja o ponto mais grave que nós podemos observar e que certamente vai ser questionado. Eu volto para aquilo que você havia comentado um pouquinho antes aqui nesse nosso diálogo. Pode ser que ele tenha ouvido alguma coisa, pode ser que ele tenha escutado ali um xingamento, pode ser que ele tenha sido provocado ao extremo e isso sabe-se que acontece sim. Contudo, voltamos para aquele equilíbrio emocional, para aquele equilíbrio psicológico, para o processo de treinamento, para o processo de capacitação, porque é muito difícil que você agora consiga comprovar que houve algo por parte do comerciante, que a sua ação teve algum embasamento, alguma estruturação dentro da lei para você desferir um chute como aquele. O equilíbrio, principalmente quando a gente fala da credibilidade das instituições de segurança, que é necessária, a confiança nas instituições de segurança que é necessária. Quando nós chegamos nesse ponto, tudo isso é quebrado e a própria instituição, ela é colocada em dúvida se ela pode ou não, se ela tem ou não condições de colocar os seus militares, os seus policiais para uma proteção adequada da população. São casos extremos, são casos muito difíceis de nós entendermos como corretos. Não ocorrem com frequência, principalmente quando se fala do Distrito Federal, mas aí nós temos uma situação de muita gravidade que coloca não apenas ele, mas a instituição de segurança a que ele serve também numa situação bastante complicada. Pois é, você trouxe uma questão importante, que é colocar em dúvida, né, a corporação, e isso é o que a gente não pode realmente, o que não pode acontecer, porque a gente também coloca neles, assim, a nossa confiança de segurança em qualquer situação. Então, já são 3 casos que a gente trouxe aqui em uma semana, menos de uma semana. Né, quais são as consequências legais para esses policiais? E a polícia também precisa agir em relação a eles de uma forma, de repente, mais contundente, para que isso sirva de exemplo para outros, não? Em um primeiro momento, eles precisam ser ouvidos para que se saiba exatamente qual é a outra versão, a versão do outro lado, em que pese nós tenhamos imagens que dizem que visualmente nos entreguem alguma coisa, eles precisam ser ouvidos até por uma questão legal. Faz parte do processo que eles sejam ouvidos para contar a sua própria versão. E isso vai ser entregue à corregedoria da polícia, vai ser entregue dependendo do tipo de caso, são 3 casos distintos, né? Isso vai até para a esfera civil, não fica apenas na esfera da justiça militar e a instituição, como foi bem dito no começo do nosso diálogo, ela precisa dar uma resposta para a sociedade, e aí eu não estou dizendo que ela tem que entregar esses profissionais, jogá-los, né, na cova dos leões, não é isso, mas é preciso que haja essa sequência, que essa sequência seja dita, seja informada, que a sociedade saiba o que aconteceu, para que nós não percamos a credibilidade na polícia militar, para que não se perca aquela confiança que se tem. Esse é o elo mais poderoso que se tem entre uma instituição e o cidadão que precisa ser servido de forma adequada. Então esse processo ele vai ser feito, corregedoria, eles muito possivelmente devem ser afastados das suas atividades profissionais, mas não só isso. A instituição ela precisa sim informar para a população o que foi feito para que ela não seja aí motivo de uma falta de credibilidade, de uma falta de confiança. Bom, a gente conversou aqui com o Leonardo Santana, que é especialista em segurança pública. Muito obrigada por nos ajudar a entender, analisar essas questões, esses casos que acontecem aqui de uma forma tão clara. Uma ótima tarde para você. Obrigada. Obrigado, Viviane. Bom, e agora a gente vai para o intervalo, mas é rapidinho, eu já volto. Você me espera?
E olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal daqui a pouco sobre as investigações que apuram fraudes no cartão de vacinação. O repórter André Anelli está em frente à sede da Polícia Federal. André, boa tarde para você mais uma vez. Como é que está a movimentação por aí? A imprensa já está toda aí, né? Tá sim, Viviane. Boa tarde para você novamente. Boa tarde de novo também a quem está assistindo ao SBT Brasília, primeira edição. A movimentação da imprensa, de fato, é bem grande aqui, porque dentro de instantes, então, deve passar por esse local o ex-presidente Jair Bolsonaro, obviamente que pelo seu comboio. Então, provavelmente ele não vai descer aqui e não deve falar com a imprensa, mas vai falar com a Polícia Federal. É o terceiro depoimento que ele presta desde que ele voltou ao Brasil, então, em março deste ano, e desta vez os investigadores querem saber se ele participou ou se pelo menos tinha conhecimento em relação às fraudes no cartão de vacina dele e também da filha dele, a pequena Laura, de apenas 13 anos. A Polícia Federal investiga se as fraudes, as vacinações que constavam no cartão de vacinas dele teriam sido colocadas para viabilizar a viagem do ex-presidente da República e também de parte de sua comitiva até os Estados Unidos no ano passado, uma vez que o país exige a vacinação contra a Covid-19 para entrar ali no país. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, também é investigado nesse inquérito Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, considerado o braço direito do ex-presidente da República. De acordo com a Polícia Federal, ele também teria adulterado o cartão de vacina dele e da família dele, justamente com o intuito também de entrar nos Estados Unidos. Então, logo mais às 14h é o depoimento do ex-presidente da República. Essa é a terceira vez que ele presta depoimento, como eu disse, desde que retornou ao Brasil. As outras 2 vezes foram para falar dos ataques do dia 8 de janeiro, quando dias depois, então, o ex-presidente da República fez uma postagem de fake news nas redes sociais e ainda a respeito das joias árabes trazidas sem declaração à Receita Federal. Viviane. Obrigada pelas informações, André. E a Aeronáutica concluiu a perícia do acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas. O relatório entregue nesta segunda-feira ao advogado da família da artista não aponta falha do piloto nem da aeronave. A família de Marília Mendonça decidiu não comparecer ao CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Brasília. O advogado falou das conclusões. Nós temos agora uma conclusão de que não houve uma falha operacional da máquina. Nós temos uma conclusão de que, ainda que houve uma mudança naquela rota que foi pré-estabelecida, isso não demonstra um erro. O acidente que matou Marília Mendonça ocorreu no dia 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A aeronave caiu após atingir cabos da companhia de energia, a CEMIG, quando estava prestes a pousar. Além da cantora, morreram o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarcísio Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor da artista Abiciele Silveira Dias Filho. De acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o bimotor estava em situação regular. A perícia do CENIPA reforça a posição da família do piloto, que contesta a conclusão da Polícia Civil de Minas Gerais, divulgada em novembro do ano passado. Na época, o laudo atribuiu o acidente a uma manobra feita fora do padrão para pouso no aeródromo de Caratinga. O avião estaria muito baixo quando se chocou com o fio de alta tensão. A família move uma ação contra a CEMIG por acreditar que faltou sinalização referente aos cabos de energia na região onde o avião pousaria. Em nota, o CENIPA esclarece que as investigações não determinam culpa ou responsabilização, mas indicam possíveis fatores técnicos que possam ter contribuído para o acidente. Bom, para entendermos um pouco melhor esse resultado da investigação e o que aconteceu no dia do acidente, convidamos o comandante de linha aérea Paulo Silgueira Júnior. Boa tarde, comandante. Obrigada por participar com a gente aqui do SBT Brasília, primeira edição. Deixa eu te perguntar, começar tirando uma dúvida aqui. O relatório aponta que não houve falha humana,
mas que houve uma avaliação inadequada dos parâmetros da operação da aeronave na hora de se aproximar ali do aeroporto, ou seja, estava voando mais baixo do que deveria. Isso não seria considerado um erro ali do piloto? Olá, boa tarde. Não, um erro não. É uma avaliação que ele fez. Diante disso daí, há uma série de fatores que é preciso levar em consideração. Ele aproximou observando todas as características do terreno e a aproximação foi normal. Agora, quando muda o plano de voo, sai de uma zona de proteção, isso não tem que haver uma comunicação ali com uma torre na região? Eu não sei se isso é diferente para o bimotor. Explica aqui para a gente, por favor. Na realidade, o aeródromo não tem torre de controle. A aproximação, enfim, toda a forma de chegada é feita com coordenação que se faz com outras aeronaves, dando a posição em que estamos, em que a aeronave está. Tá? Mas não tem a torre de controle propriamente dita no interior. Normalmente, no interior do Brasil, nesses lugares, nessas cidades menores, não tem. O que acontece, a coordenação que se faz é uma coordenação em uma frequência com as aeronaves que estão na aproximação, que estão próximos a pousar e também decolar desse aeródromo. Entendi. E essa coordenação aí, ele conseguia ter uma noção se ele estaria passando para uma outra região inapropriada. Isso ele conseguiria ter? Não questão de uma região. É coordenação de quem sobe, de quem desce. São posições que são dadas de acordo com o movimento de tráfego aéreo, entendeu? Não há em virtude de não ter torre de controle, a coordenação é feita apenas por condições visuais junto com outras aeronaves, entendeu? Ou um está na aproximação final, eu estou mantendo uma proa 090, um informa a proa altitude e paulatinamente vai se fazendo essa coordenação. Todo mundo que está chegando, todas as aeronaves, os aviões que estão chegando, sabe cada um quem está onde, entendeu? É importante para não se chocar com uma outra aeronave, né? E o caso específico aí, inclusive que o relatório mostra, né? Ele se chocou, na verdade, com cabos de energia. Então, nessa questão específica, seria interessante se houvesse mesmo uma sinalização, com a sua experiência, né? Não sei se você já passou por alguma situação semelhante de um risco por conta de cabos. Se houver alguma sinalização, isso pode ajudar o piloto? Realmente, isso aí que foi o problema, isso aí que foi a causa principal, na minha opinião, tá, do acidente. Um balizamento, um contraste maior com o terreno. O contraste dos fios de alta tensão, veja, fios de alta tensão na aproximação final de um aeródromo, de um aeródromo que não é controlado, tá? Então, na minha opinião, e a opinião de vários colegas também, deveria ter e deve-se ter, caso não tenha como não remover, não tirar essa linha de transmissão, balizamentos para que haja um contraste melhor com o terreno, normalmente ali, no caso ali, com o verde, né, a abundância de verde que se tem na aproximação final e em torno do aeródromo, né? Inclusive esse relatório, né, o objetivo dele, a gente até mostrou aqui, que o objetivo não é encontrar culpados, uma responsabilização, mas identificar formas de evitar no futuro um novo acidente. Esse daí pode ser, inclusive, então, um ponto de análise para que outros acidentes não aconteçam, né? Exatamente. A investigação do acidente aeronáutico, ela visa... Ela prioriza a intenção é isso, ter-se todo o relatório final da investigação para que isso seja divulgado para os pilotos, para todo mundo que lida com a aviação, principalmente os pilotos, tá? E mostrando categoricamente cada situação do acidente.
né? Então, há a investigação do CENIPA, que é o Centro de Investigação de Acidente Aeronáutico da FAB, é muito importante e é de um nível muito bom, tá? É para fazer a investigação pela FAB, ela dá mínimos detalhes, tá, de tudo que você pode imaginar, do avião, do aeródromo, da hora, enfim, né? Basta ver o relatório final de acidente, que o objetivo é esse, é justamente a gente aprender, né, verificar e atentar para que não volte a acontecer novamente acidentes de acordo com o que aconteceu e os outros acidentes, né, na aviação. Ponto que foi até levantado, que o piloto tinha astigmatismo e não se sabe se ele estava com uma lente de contato e tal. Isso pode, de alguma forma, ter influenciado nessa questão da altura em que ele estava naquele momento? Não acredito, porque quando você vai revalidar o certificado médico de aeronáutico, tá? É feita uma avaliação rigorosa, tá? com exames de vista, oftalmológico e tudo mais. Com isso aí, não, de forma alguma. Certamente ele estaria, se ele tinha alguma limitação visual, ele estava com óculos que é absolutamente previsto e normal. Muita gente voa de óculos. É isso, muito obrigada, viu, comandante Paulo Silgueira, por esclarecer para a gente, né, entender um pouquinho mais como é que funciona aí essa questão da aviação e o que pode realmente ter acontecido naquele dia. Obrigada pela participação, uma ótima tarde para o senhor. Tá, igualmente, obrigado pela oportunidade. E vamos para mais um intervalo, mas é bem rápido, eu volto já. Espera. Olha, em Vicente Pires, a Defesa Civil interditou 3 casas e um prédio que está em construção depois que uma cratera se abriu. Agora ameaça engolir as casas. O Davidson Santos está lá, conversa com a gente ao vivo. Davidson, boa tarde mais uma vez. Mostra pra gente como é que está a situação aí. Boa tarde, Vivi. A gente está aqui ao vivo em frente onde aconteceu essa cratera por conta de uma cortina de contenção que acabou desabando e abrindo essa cratera. Na frente aqui está os tapumes, lá dentro a gente consegue ver, depois o Dentinho vai mostrar pra gente, os trabalhadores já tentando arrumar para poder conter ainda mais essa cratera que foi aberta. Os trabalhadores estão lá dentro para poder fazer esse trabalho de contenção para que nada mais grave aconteça. 2 casas também em volta foram interditadas e agora a gente está aqui também ao vivo com o Leão, que é da Defesa Civil, que estava fazendo essa fiscalização. Qual é a situação de momento lá dentro dessas casas? Qual o risco ainda de aumentar essa cratera? O risco ainda existe, na verdade. Com isso a gente solicitou que fosse feita a proteção desse talude e fez a interdição tanto parcial de uma residência como total da outra, até a conclusão dessa obra. A gente também está aqui com o líder comunitário da região, o seu Gilberto Camargo, que fala também sobre a importância de se fiscalizar as obras aqui, né, seu Gilberto? Sim, o nosso problema aqui é a falta de fiscalização. Essa não é a única obra com problema. Várias outras podem vir ao chão a qualquer momento. Infelizmente, nós estamos vivendo que a fiscalização faz vista grossa em tudo para que os prédios cheguem ao 3º andar. Se não tivermos uma ação do governo enérgica mesmo, a reportagem não vai vir aqui apenas para uma casa que caiu, mas para a morte de várias pessoas. Pois é, os moradores dessa primeira casa, dessa amarela aqui, Viviane, tiveram até que sair. A Defesa Civil aconselhou que eles saíssem de dentro da casa, porque realmente ela foi interditada. Tem outras casas também que foram afetadas aqui, em mais 3 lotes. Esse prédio, na verdade, não aconteceu nada com ele. Ele acabou que ficou funcionando normalmente ainda. Essas são as informações que a gente tem até o momento aqui dessa cratera que se abriu em Vicente Pires, Vivi. Obrigada pelas informações, viu, Dave? Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia. O SBT Brasília, primeira edição, fica por aqui. Você agora acompanha o SBT Esportes Brasília. Uma ótima tarde para você. Te espero amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.